Você está querendo gabaritar direito constitucional no seu concurso? Então, o que eu fiz aqui? Aulinha um pouquinho diferente. Peguei a Constituição Federal, separei em pequenos blocos. 5 artigos, 10 artiguinhos, assim. E trouxe muitas questões em cima desse artigo, mais alguns mnemônicos para ajudar a gente na fixação. Por quê? Ler a Constituição inteira não vai adiantar em nada. Se comprar um livro de direito constitucional, também você vai te enrolar bastante, que é muita teoria. Então, o que eu fiz? De onde eu tirar das questões de concurso? Direto da lei, não é verdade? 90% das questões do seu concurso serão de lei seca. Então, eu fiz a fusão da lei seca, mais as questões, mais os mnemônicos. Assim, você vai estar estudando apenas o que realmente é cobrado. Tá legal? Teremos questões aqui hoje de múltipla escolha e de certo e errado. Porque depende da sua banca, será de um jeito ou de outro. Não é verdade? E outra coisa, vou comentar artigo por artigo para te ajudar na fixação e mostrar como vai cair na questão. Lendo os artigos e depois resolvendo a questão, esse bloco vai estar consolidado. Você nunca mais vai esquecer ele. Olha só como é que é fácil. Nesse aqui, ó, só nesse PDF aqui, quem já tem nosso curso aí do TSE, os outros cursos de Direito Constitucional, já vai ter direito a esse PDF aqui, já vai estar lá no curso para vocês, tá? Só esse PDF aqui, ó, do artigo 1º ao 17, tem 132 questões. É muita coisa. Então, vamos começar então na nossa primeira questão. A nossa primeira questão, não, vamos começar direto no preâmbulo, vamos começar lendo a Constituição. Fala aqui, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição. Tá? Isso aqui, o que é preâmbulo? É o antes, o pré. O que é pré? Antes da Constituição. Nossa Constituição, mas antes de a gente ler o artigo 1º, da onde realmente vai começar a sair questões, a gente tem que saber um pouquinho de teoria. Por exemplo, a gente tem que saber que a nossa Constituição é escrita, a nossa Constituição é promulgada. Acontece aqui, ó, promulgamos a Constituição. Criamos a Constituição, instituímos o Estado Democrático, ou seja, fizeram ela escrita. Então, deixa um mnemônico aqui para vocês. Os mnemônicos tem aqui, alguns são criados por mim, e outros que a gente usa assim há décadas, todos os cursinhos o mesmo. Tá? Esse aqui, uns 10 anos atrás, eu já vi esse aqui. Fala, promulgada, escrita, dogmática, rígida. Nossa Constituição é analítica. Porque pode te perguntar, qual que é o tipo de Constituição que é a nossa? A nossa é rígida? É analítica? Tá? Isso aqui fugiu um pouquinho, eu falei que 90% das questões é lei seca, ou seja, copia e cola do artigo. Mas esse tipo de questões do mnemônico que eu coloquei aqui, já não está assim tão claro na Constituição. Você não vai ver um artigo falando a Constituição é analítica. Então, por isso eu tive também o cuidado de colocar essas informações também aqui para enriquecer mais o nosso material. Tá legal? Então, essa Constituição aqui é um resuminho do que é a nossa Constituição. Logo em seguida, a gente vai ver aqui quais são seus fundamentos. Então, no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos, deixa até grifado aí na tela. Por quê? Fundamentos caem muito. Anos que cai fundamento, as pessoas confundem ele com objetivo. Mas eu vou te ensinar aqui um macetinho, tá? Quando falar de fundamento, é algo que ela já tem. Objetivo, algo que ela quer conquistar. Falar dos princípios internacionais é quando você vai ver que os princípios estão falando de outros povos. Tá? Olha só como é que é fácil. A gente já é soberano. Então, a gente já tem isso. Então, por isso o princípio é soberania. A gente já tem uma cidadania. A gente já tem dignidade da pessoa humana aqui no Brasil. Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Não confundir pluralismo político com vários partidos políticos. Não. Político aqui está falando de ideias.
pluralismo, você tem várias ideias. E para você decorar isso aqui, é o famoso Sociedade Vaplu, que já está aqui, ó. Olha do ladinho aqui o Pikachu. Só de soberania, C de cidadania, D, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Tá vendo? Basta a gente guardar o Sociedade Vaplu. Todo cursinho fala dele, não é verdade? Então, tive cuidado também de colocar aqui logo do ladinho aqui para a gente guardar. Esses são os princípios da Constituição. Então, sua prova, se o seu edital pediu, princípios constitucionais são esse. Como que a banca vai cobrar isso na hora da prova? Confundir isso aqui com os objetivos que estão no próximo artigo. Ó. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Tá? O que é o poder executivo? O poder executivo é o prefeito, o governador, o presidente. São aquelas pessoas que executam as coisas. Por exemplo, são as pessoas que põem a mão na massa, por exemplo, que vai construir a ponte lá da sociedade, é o prefeito. É o que vai manter as escolas, construir as escolas, manter ela no dia a dia, pagar funcionarismo público, ou seja, esse está executando as coisas. O poder legislativo é o vereador da sociedade, é o deputado, é o senador. Eles geralmente legislam. O que é isso? Vem de lei. Eles criam lei. Então, eles servem para isso. Não quer dizer que eles não vão pagar funcionários, não quer dizer que eles não fazem um pouquinho de coisa executiva. Fazem. Mas a sua principal função é legislar. A principal função do Poder Executivo é executar. Porém, ele pode criar também regulamentos. Não tem o regulamento do órgão público municipal, não pode ter um regulamento. Uma autarquia que está... Ou seja, o Poder Executivo também cria algumas coisas, mas o poder principal dele é executar. E o Judiciário é fiscalizar o Executivo. O Judiciário é julgar as coisas. O Brasil é separado em 3 poderes. Tá legal? Só que vai te cair mesmo? Os fundamentos. Você tem que prestar muita atenção nos objetivos. O objetivo, eu te falei, é o que a gente quer conquistar. Geralmente vem com um verbo. Você pode olhar aqui embaixo, nenhum desses aqui são verbos. Soberania, cidadania, pluralismo, não é verbo. Mas quando você começa aqui no objetivo, vem construir uma sociedade livre, justa e solidária. Se você vai construir uma casa, você não tem a casa ainda, você vai construindo, tá vendo? É algo que você não tem, é um verbo. Você vai lá construir algo. Você vai garantir algo como desenvolvimento nacional. Isso é desenvolvimento, você está desenvolvendo ainda. Tá vendo a diferença do objetivo para os princípios? É erradicar a pobreza. Se você vai erradicar algo, quer dizer que se algo existe, você vai acabar com ele. Vou erradicar os ratos lá em casa. Vou atacar lá e veneno para eles, eles vão morrer. Mas ainda tem rato. Tá vendo? O objetivo basta pensar assim, eu vou fazer algo. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. E para a gente decorar isso aqui, com garra, erra pouco. Aí vem o nosso queridinho aí, Wolverine. Olha só, com garra, erra pouco. De construir uma sociedade livre, justa e solidária. Gar, de garantir o desenvolvimento nacional. Errar, de cá, a pobreza, a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, idade. Tá vendo? Deixei um mnemônico aqui também sobre os objetivos. E quem quiser esse material, se você tá gostando desse material aqui, gente, ó, meu telefone tá aqui, ó, na tela, toda hora aparecendo aí para vocês, tá? Ou entra direto no site, tá? Pode mandar, me chamar lá no Instagram também, que esse material aqui eu vou fazer um preço bem bacaninha para vocês, tá? Bem top mesmo, porque não é um curso, não é um videoaula, é um PDF, por isso o preço tá bem baratinho. Vamos lá, artigo 14. Não vou falar preço agora, que esse preço pode mudar mais para frente. Agora eu vou fazer assim, sei lá, uns 20, 30 reais mais ou menos assim. Ainda divido para você em 10 vezes ainda. Tá? Por quê? Não cabe a Constituição, estou no artigo 17 ainda. À medida que eu for lançando mais artigos, aí eu vou aumentando o preço ou vendendo pacote separado. Tá?
É, artigo 14, é quarto, né? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Quais são os princípios internacionais? Veja só, independência nacional. Se você é independente em relação a um outro país, você está referindo-se a outro país. Por isso fala o princípio internacional. Se você tem prevalência dos direitos humanos, basta a gente lembrar que no Brasil a gente segue o quê? A Declaração Universal dos Direitos Humanos. Se é universal, pega todos os países. Não é? Então, está falando de outros países. Não existe lá, não tem Declaração Brasileira de Direitos Humanos. Para mim, eu não conheço. A gente segue a universal. 3. Autodeterminação dos povos. Aqui não fala autodeterminação dos brasileiros. Você falou povos, está falando de outras pessoas sem ser brasileiro também. Por isso, internacional. Quando fala não intervenção, não é o Estado de Minas querer intervir lá no Espírito Santo, que é menorzinho. Não. Não intervenção é um outro país querer invadir aqui e nem a gente querer invadir o outro país. Você está falando de outro país? Relações internacionais. Princípios internacionais. Se a gente está falando aqui igualdade entre os estados, não está falando o estado do Acre, ou o estado do Paraná, ou o estado de Pernambuco. Não, aqui está falando de estados, que esse E maiúsculo aí, esse estadão aí, é o estado do Brasil, os Estados Unidos, o Canadá, Argentina, Portugal. Esse é o estado. O estado, quando refere na Constituição aqui, é um país. Então, igualdade entre os países, por isso, relação internacional. Começou a pegar a diferença de cada coisa dessa? Você não pode errar isso na sua prova, não. A banca vai te confundir. Princípios fundamentais, objetivos e relações internacionais. Tá? O que pode confundir a pessoa aqui? Defesa da paz. Defesa da paz não dá como você saber se é internacional ou não. Ou solução pacífica de conflitos. Só esses dois aqui que não tem explícito que é internacional. Mas você vai guardar agora. Defesa da paz e resolução pacífica dos conflitos é internacional. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. E cooperação entre povos. Falou de povos, você já sabe que é internacional. Tá? E como que você vai decorar isso aqui? Artigo 4º, tá aqui, ó. Ainda não comprei recos. Também já vi vários cursinhos falando isso aqui. Ainda não comprei recos. Tá legal? Por quê? Autodeterminação dos povos, independência nacional, defesa da paz, não intervenção, cooperação entre os povos, prevalência dos direitos humanos, igualdade entre estados, repúdio ao terrorismo, racismo, concessão de asilo político e solução pacífica dos conflitos. Se você decorou, ainda não comprei recos, aí quando vem lá uma palavrinha lá na hora da sua prova, o que acontece? Você vai olhar, opa, será que encaixa aqui no ainda não comprei recos? Se encaixar, ótimo, se não encaixar, não é. Será que encaixa no Soci de Vaplu? De soberania, cidadania, de dignidade da pessoa humana? Será que encaixa ali? Aí você sabe se é princípio ou não. Com garra, erra pouco. Encaixa na garra do Wolverine? Tá vendo? A gente usou aqui os 4 primeiros artigos. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Só. Não tem nada muito importante, não. Tá vendo? Peguei um pequeno bloquinho de artigos que tem muita informação em apenas os 4 primeiros artigos. E só nesse início de Constituição você vai achar dezenas de milhares de questões de várias bancas perguntando só esses 4 primeiros artigos, misturando eles. Tá legal? E agora a gente vai fazer a questão para revisar o que você viu. Quando você vê uma coisa e logo em seguida raciocina, vai. Mas ainda não estudei isso. Não, você acabou de dar uma lida que você deu mais ou menos uma estudada. Você tá cru, nunca estudou direito constitucional, você pode pegar a questão também e vir cá em cima nos artigos procurar a resposta. Fazendo isso também é um exercício para o cérebro guardar isso. Daqui 2, 3 semanas, você vai voltar a fazer essas questões sem precisar olhar para o texto. Você vai conseguir fazer isso sozinho. Então, a gente não pode dar um passo maior que a pena. Se você já está um pouquinho
avantajado, já estudou um pouquinho de direito constitucional, você pode ir direto para questões aqui. Se você ainda está muito cru, está achando difícil responder sozinho, procura a resposta no texto, vai procurando o texto que você vai aprender. Olha só a questão número 1. Muitas questões, ó, de 4 artigos, coloquei 17 questões aqui. Só dos 4 artigos. Quais são os fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º da Constituição Federal? Então, se a gente quer saber quais são o quê? Os fundamentos. Vamos lá. O só se diva plu. Não é? Então, letra A, soberania, tá certo. Justiça social não tem. Só se diva plu, não tem J. Olha só, não tem J. Então, se não tem J, eu vou dar uma riscada nele aqui, ó, não pode ter justiça social. Só se diva plu tem Ti? Tem. Dignidade da pessoa humana. Livre iniciativa. Desenvolvimento sustentável. Só se diva plu. Não tem D, não, de desenvolvimento sustentável, não. Vamos lá. Cidadania, valores culturais, autodeterminação dos povos. Só se vá plu. Só se diva plu. Soberania. Não, autodeterminação do povo que não tem. Soberania, só se de vá plu. Agora deu certinho, ó. Só se de vá plu. Resposta letra D. Viu como que você guarda as questões? Você viu 3 vezes. Você viu a lei. Purinha, igual tá lá na lei. Você viu o mnemônico, como guardar. Ou seja, você reviu o que você viu na lei. E agora você está revendo de novo em uma questão. Vai ter questão certa errada aqui também, tá? Esse aqui vai ser um ótimo resumo para quem quer fazer, por exemplo, o concurso unificado do TSE. Ou quem vai fazer aqui os concursos, vai cair do TRT, vai ter vários TRT. Todos eles vão cair até esse artigo 17 aqui, com certeza. Quem vai fazer concurso para agências reguladoras, que está saindo um monte aí, vai cair direito constitucional. Tá? Questão número 2. Qual é o órgão que exerce o poder legislativo na República Federativa do Brasil? A gente viu lá em cima que temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Onde a gente viu isso? Aqui, ó. Artigo 2º. Ó. Legislativo, executivo e judiciário. Só que a questão falou para você quem que é o legislativo, quem que é o executivo, quem que é o judiciário? Não, por isso que eu falei para vocês. O executivo é o prefeito, governador. O legislativo, deputado, senador. Judiciário, juízes. Então, legislativo não pode ser presidência, aqui é executivo. Aqui, Congresso Nacional, certinho. E aqui o judiciário. Vamos acertar mais questões, vamos revisar tudo. Você vai saber toda a Constituição com essa ótima revisão. Ó, questão 3. De acordo com o artigo 3º da Constituição, qual dos seguintes não é um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil? Ele está querendo saber sobre o quê? Olha só, objetivos. Primeira coisa que você vai marcar. Ele quer princípios, ele quer fundamentos, ele quer internacionais, ele quer objetivo. Se ele quer objetivo, é algo que não tem ainda. Já falei lá em cima. Se ele não tem ainda, ele vai usar um verbo para construir, para tentar conseguir fazer uma coisa. Tá? Erradicar a pobreza, marginalização. É objetivo? É, mas ele quer que não é. Muito cuidado com isso aqui também. Geralmente, quando a questão fala que não quer ou que é o exceto, a letra A sempre vai estar certa. Por quê? Quem não leu esse não, vai ver. Erradicar a pobreza realmente é um objetivo, vou marcar ela, vai embora e vai errar a questão. Eu não quero que você erre. Muito cuidado que isso não é. Porque aqui está certo, é um objetivo sim. C. Garantir o desenvolvimento nacional. Sim. Da nação. Promover o bem de todos, sem preconceitos. É um verbo, promover. Só que aqui também é um verbo, olha a pegadinha. Estabelecer hegemonia regional. A nossa Constituição aqui é federal. Não é Constituição da República Federativa do Brasil. Federativa, federal. Ela não vai olhar regional.
Regional, cada estado tem sua constituição para resolver isso. Tá? Então, aqui nosso gabarito, que não quer. Você não tá vendo várias pegadinhas aqui para você não cair na prova. Aqui você pode errar, na prova não. Lembrando, todos os gabaritos estão logo depois da questão, tá? Logo depois da última questão tem um gabarito de todos, para você não ficar perdido em casa. E você que adquiriu o nosso curso do TSE, eu estarei comentando questão por questão lá. Só para quem adquiriu o nosso curso do TSE. Quem quiser só apostila ou PDF, não quiser comprar o curso, chama nesse número que está aparecendo aí na tela, ó, aqui embaixo. Qual dos seguintes princípios não é uma diretriz para as relações internacionais do Brasil? Ó, relações internacionais. Okay, vamos lá. E ele quer, não é. De novo, não é. É que é o exceto. Autodeterminação dos povos. Povos. Igualdade entre estados. Igualdade entre países. Ótimo. Promoção da livre concorrência. Não. Tá falando de outro país aqui? Não. Mas na letra D também não tá, Jadel. Solução pacífica de conflitos. Mas entre essa e esta, eu marcaria D. Opa, a D tá, eu marcaria a D como certa, peraí. Por quê? Porque pode ter resolução pacífica de conflito entre países. Mas você não vai ver promoção da livre concorrência. É uma relação internacional. Você vai obrigar o país, você vai tentar promover a livre concorrência com todos os países? Não. Vai depender, isso aqui nem o Brasil talvez não quer isso, porque às vezes quer, dependendo da política, dependendo do outro político ele não quer, então isso sempre muda. Da onde eu tirei isso? Olha só, você vem aqui em cima. Não tem livre concorrência, mas aqui, ó, resolução pacífica de conflitos tem. Falou internacional? Já falei com vocês, ó, vai ter povos, que povos quer dizer que não é brasileiro. Ou vai falar independência nacional, está falando da nação, ou seja, entre nações. Ou vai falar entre estados, que são países diferentes. Ou direitos humanos, que a gente usa aqui a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente utiliza uma coisa que utiliza em vários países. Os únicos que você tem que tomar muito cuidado. Defesa de paz e solução pacífica de conflitos, que aqui não tá explícito que a gente está falando de outros países. Mas isso aqui... Defesa de paz e solução pacífica de conflitos é relação internacional. Tá? Questão 5. Qual é o princípio fundamental que afirma que todo poder emana do povo e pode ser exercido por meio de representantes eleitos ou diretamente? Vamos lá. Todo poder emana do povo? Todo poder emana do povo. Isso aqui, autodeterminação, tá falando alguma coisa de poder? Ser democrático, tá dando poder para alguém? Ser cidadão? Não. O que soberano? Eu sou soberano. Olha esse nome de poder. Quando a gente fala assim, eu sou soberano. Isso aqui é poder. A soberania que é todo poder emana. Então, tá vendo? Essa parte aqui, provavelmente você não vai encontrar nos artigos. Você vai encontrar lá, todo poder emana do povo. Tá? Vai estar aqui em cima, ó. Vamos procurar ele aqui. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente na Constituição. Mas aqui não está falando que é os poderes da União, não estou vendo a palavra soberano aqui. Mas cai em concurso, por isso que eu deixei aqui para vocês, soberania. Então você vai sair desse PDF sabendo tudo que é cobrado diretamente, que eu falei, 90% das questões é artigo, lei pura. E vai ter questões aqui que está fora do artigo também, para você guardar isso, decorar isso. Tá? É um material bem enxuto, porque como é só a lei, não teve muita explicação. Você vai conseguir fazer, refazer, vendo todo o direito constitucional do seu concurso em pouquíssimo tempo. A primeira vez que a gente faz é mais demorado, meio que você está marcando, você está grifando, você está fazendo anotação. Mas você vai ver que na segunda vez vai ser tudo mais rápido.
E falando de pegadinha, veja só que falando nessa questão número 6. Olha só que muita gente cairia na da prova. De acordo com o parágrafo único do artigo 4º da Constituição, qual é o objetivo de busca da República Federativa do Brasil em relação aos povos da América Latina? O que a pessoa pensa lá no objetivo? Ah, eu falei, é verbo, a coisa que vai construir. Então, vamos lá, com garra. O nosso objetivo não é com garra? Ó, objetivos aqui, ó. É com garra, R pro. Não, não é esse o objetivo. Porque isso aqui está lá no artigo 3º. Olha só a maldade da questão. Artigo 4º. Mas já devo decorar qual artigo, qual? Não precisa ficar decorando os artigos. O macete é o seguinte, falou de povos. Se falou de povos, está falando das relações internacionais. Não pode ser falando dos objetivos lá da Constituição. Está querendo saber os objetivos da relação internacional. É outra coisa. A gente não pode confundir. Tem muita gente que erra nada prova por isso. Acha que é muito difícil os princípios e objetivos, mas na verdade tem algumas pegadinhas que a gente vai tentando desvendar aqui. Uma delas é isso aqui, ó. Povos. Então, você sabe, está falando de vários povos, tá? Ó, regional. Se tá relação internacional, não vai falar de região aqui. Não é? Competitividade da economia. Já sabe que lá não tem isso. Lá é o nosso aqui, ó. Ainda não comprei recordes. Não fala nada de economia. Promoção de isolamento político também não é. O que tem lá? Formação de uma comunidade latino-americana de nações. Como se você já sabe que é povo. Você está falando de relações internacionais. Então, gente, a gente está falando de nações. Olha aqui, ó. Você vai procurar alguma coisa que está falando sobre outro país. Igualdade entre os estados, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, você vai procurar alguma alternativa que fala sobre direitos humanos. E aqui, ó, latino das nações. Mas isso aí não tá aqui no Congarra. Ainda não comprei recos. Ah, não tá? Mas tá aqui no parágrafo único. Ó, ainda não comprei recos aqui em cima. Só que ele tem um parágrafo único que aqui fala, olha, a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latina americana de nações. Está aqui no parágrafo único a nossa resposta. Tá vendo? Quando você estiver respondendo a questão, mesmo que você não saiba a resposta, basta dar uma subidinha aqui e você vai descobrir. Você não precisa de alguém ficar em cima de você. Isso é na primeira vez que você for fazer. Nas próximas vezes, né? Vezes, você vai chegar aqui e vai ler esses quartos. Quando você fazer uma revisão, 2, 3 semanas depois, você vai pegar, vai dar uma lida aqui nos artigos de novo e vai direto para as questões. Tem certeza que vai acertar tudo. Vai chegar um momento que você nem vai estar lendo os artigos mais. Você vai direto para a questão e acertar. Sabendo o que está na questão, você já sabe o que está aqui. Veja só, eu fiz 17 questões sobre 4º artiguinho só. Então, tudo que eu tinha que perguntar aqui está perguntado. Não tem que uma banca ficar inventando. Tá legal? Isso aqui, ó. Vamos fazer algumas aqui agora de certo e errado? Tem mais aqui. Tem. Vamos fazer. Bom, vamos terminar aqui. Tá terminando, né? Qual é o princípio fundamental que rege as relações internacionais do Brasil e prioriza a defesa dos direitos humanos? Defesa do direito humano. O que a gente tem aqui? Fundamental, ó, internacional do Brasil. Falou de povos, ó, direitos humanos, estados e repúdio ao racismo. Tudo aqui internacional que a gente viu. Só que a pergunta, ó, prioriza a defesa dos direitos humanos. É a prevalência dos direitos humanos. Essa aqui estava na cara. Essa aqui foi uma questão dada pela banca. Qual é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 3º da Constituição, que visa reduzir desigualdades em diferentes países, partes do país. Se é parte do país, não é relação internacional mais. Está dentro do país. Ó, vamos pegar maldade na questão, tá? Qual é o objetivo fundamental da República Federativa do Brasil?
Qual o objetivo fundamental da República Federativa? Objetivo. Construir, promover, erradicar e garantir. Tudo é verbo. Então, tudo aqui deve ser objetivo da República, conforme que visa. Só que aqui perguntou aqui a segunda pergunta. Vou até mudar de cor aqui. Olha. Que visa reduzir desigualdades. Aí você tem que fazer assim. Se tudo é objetivo, o que está reduzindo desigualdade? Construir uma sociedade livre? Você pode ter livre, mas as pessoas podem ser desiguais. Promover o bem de todos, sem preconceito. Erradicar a pobreza e marginalização. Se você erradica a pobreza, tira as pessoas da pobreza, você está tentando igualar as pessoas, nem que seja economicamente. Viu? Nem tudo é só decorar a Constituição. O pessoal acha assim, vou decorar a Constituição, vou acertar tudo. Não, você tem que saber o que pode ser perguntado em cima daquela Constituição. E aqui você tem tudo isso. Todas as pegadinhas da prova. Aqui 17 artigos, 132 questões. Quarto artiguinho, 17 questões. Olha só. Eu perguntei tudo que podia perguntar. Questão de certo e errado agora. Quem vai fazer prova da Banca Sebrasp, Banca Quadric, serve isso aqui, olha. O princípio da autodeterminação dos povos, presente nas relações internacionais do Brasil, visa promover a cooperação entre as nações para o progresso humano. Vamos lá. O princípio da autodeterminação dos povos. Relações internacionais, certo? Se é povos, é internacional. Tranquilo. Ele visa a cooperação entre nações. Porque se os povos estão... Autodeterminação do povo está certinho essa questão aqui. Você viu, povos, relação internacional, está certinho que povos é o outro. E cooperação, autodeterminação, você vai estar cooperando entre os povos para o progresso humano, não tem então vê nada de errado. Quando a questão de certo e errado é errada, ela é errada mesmo. Você coloca uma coisa absurda nela. Ou pegadinhas como jamais, nunca, somente, essas palavrinhas deixam errada também. Quando você vê uma pergunta que você não está vendo, nem que está certo, nem que está errado, parece que é isso, você pode ter certeza que ela está certa. Tá? O legislativo, o executivo, o judiciário, ou seja, são os três poderes, são poderes independentes. Mas não necessita de harmonia entre si. Opa, tá vendo? Quando fala que alguma coisa não necessita, você pode marcar que é errado. Aqui é certo, aqui é errado. Por quê? Eles são harmônicos entre si, são independentes. O poder executivo não depende do judiciário, que não depende do legislativo. Mas um tá ali para fiscalizar o outro. Tá? O poder legislativo vai olhar lá que o executivo está executando mesmo. O judiciário vai olhar se o executivo não tá fazendo nada ilegal. Então, tá. Só que eles têm que ser harmônicos. Você não pode ficar brigando um contra o outro. É quando você vê coisas ruins, por exemplo. Se tivesse uma lojinha, se os seus vendedores lá, lojinha de roupa, seus vendedores lá de roupa, não fossem harmônicos entre si, vivissem brigando, se a loja ia pra frente, um ia furar o olho do outro, não ia pra frente. A gente precisa de harmonia. Então, quando você vai fazer questões de certo e errado, é um pouquinho diferente da questão de múltipla escolha, você tem que olhar se a coisa sempre com a sua lojinha. Você queria isso na sua lojinha? Tá? Aí você vai começar a acertar muito mais questões assim, quer ver? Olha, o artigo 1º da Constituição estabelece que você não tem que saber qual é o artigo 1º. Você tá vendo isso, né? Mas as perguntas põem para induzir o candidato a tentar decorar os artigos. O Brasil é um Estado democrático de direito formado pela União dos Estados e Municípios. Certo. O Brasil tem Estado, tem município, com poder emanado exclusivamente do povo. Como eu falei, palavrinhas como exclusivamente, jamais, nunca, unicamente, são palavras que deixam a alternativa errada. Porém, eu falei que isso aí é só 5% de toda a legislação brasileira. Quando você encontrar isso em algum artigo, circula, marca, decore isso. Por quê? Quando chegar no dia de sua prova, você vê esse artigo, você sabe que está certo.
Qualquer outra questão que fala de qualquer outro artigo, que tem jamais, exclusivamente, nunca, vai estar errado. E quando você não sabe a questão, você chuta que é errado, a sua chance de acertar é muito maior. Tá legal? Porém, aqui é um dos casos de exceção. Esse exclusivamente que emana do povo está no artigo 2º. Não com essa palavrinha, mas vem aqui, ó. Não, artigo 1º. Todo poder emana do povo. Se todo poder emana do seu povo, é exclusivo do povo. Todo poder emana do povo. Tá? Que exerce por meio de representantes eleitos. Ah, mas o presidente não tem poderes? Tem. Mas veja só, quem que é presidente? Representante eleito. O povo colocou o presidente lá para que represente ele. O povo colocou o prefeito lá para que represente ele. Então, o prefeito tem poder? Tem. Mas é um poder que o povo deu a ele. Um poder temporário, porque quando acabar o mandato dele, o povo vai dar esse poder. Ou se ele fez um bom trabalho, o povo vai dar o poder para ele de novo. Se o povo decidir colocar outra pessoa, o povo tira o poder dele e dá para outra pessoa. O poder é do povo. Tá, gente? Por isso a questão que falou exclusivamente do povo, e tá certinha a nossa questão. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões aqui, que fala exclusivamente, eu sempre falo nos meus vídeos, marca como errado. Sim, mas tem caso, tá? 12. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a promoção do individualismo e competição do mercado econômico. Fundamentos, Sociedade Plus. Tem lá mercado econômico? Tem MER no Sociedade Plus? Não, tá errado. Sociedade Plus. Vamos lá. Um dos objetivos, qualquer objetivo, fundamentais da República Federativa do Brasil é a construção de uma sociedade livre, justa, solidária. Falei livre, justa e solidária. Tá lá em cima no artigo. Não tem excludente. Então aqui tá errado. Não é excludente, tá? Você pode olhar aqui no objetivos. Olha só. Basta a gente olhar aqui nos objetivos. Aqui, ó. Sociedade livre, justa e solidária. Prontinho. Tá vendo? Não tem excludente. Basta a gente ficar simples. Toda vez que você for voltando no texto, você vai estar lendo e relendo a Constituição sem perceber. Uma maneira não monótona. A gente ficar só lendo, dá um soninho, não dá. Então, se a gente ir voltar, é muito mais prático. Olha só. A independência nacional e a prevalência dos direitos humanos são princípios que orientam as relações internacionais do Brasil. E prevalência dos direitos humanos, independência, o Brasil tem independência nacional, e ela também tem prevalência de direitos humanos, então tá certinho aqui. Não falou nada demais, né? Essa é 14. 15. Passei demais. Voltar um pouquinho. 15. A República Federativa do Brasil busca integração econômica, política, social e cultural exclusivamente com nações europeias. Olha, falei que exclusivamente deixa alguma coisa errada? Brasil só vai ter relações com a europeia? Estados Unidos não está na Europa. A China não está na Europa. O Brasil tem relações com a China. Nos Estados Unidos. Tá? Exclusivamente, eu falei, na maioria das vezes vai estar errada. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é um dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil de acordo com a Constituição. Certinho. O repúdio ao terrorismo e ao racismo tá nas relações internacionais? Tá, olha aqui em cima. Relações internacionais. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Certinho. Que objetivo de erradicar a pobreza e a marginalização é um propósito fundamentais da República Federativa do Brasil, tá? Certinho, cadê? República Federativa do Brasil. Tá certo, tá? Lembrando, todas as questões tem um gabarito aqui embaixo. Você viu quantas perguntas eu consegui fazer em apenas 4 artiguinhos?
É muita pergunta para pouco artigo. Sem falar que acabou de fazer isso aqui, você vai ter um espaço para fazer suas anotações, você vai fazer o próprio resumo. Você vai ter o próximo parte, o título 2, que a gente viu o título 1, título 2, começa no artigo 5º agora. Então a gente vai ter aqui todo o artigo 5º com vários mnemônicos aqui no meio deles aqui, ó. Vou acrescentar mais alguns agora. Tá? Eu também, nesse PDF, tem aqui tudo que foi atualizado mais recente, 2021, 2022, coloquei porque você não vai encontrar questões de banca sobre isso. Ou se encontrar é pouquíssimas, que são coisas novas. Foi incluída aqui, ó, essa emenda constitucional de 2022. Banca vai matar isso aqui. Quem estudou quando não existia isso? É assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados, inclusive por meio digitais. Não tinha isso. A pessoa que estudou direito constitucional antes de 2022 nunca estudou isso. Por isso eu deixei de roxinho todas as partes de 2021 e 2022 para você não cair. São artigos extremamente importantes para essa prova, com vários mapas mentais, com várias questões aqui, ó, que começou com certo e errado. Tá, mas sempre vai ter certo e errado e múltipla escolha. Às vezes começa com certo e errado, às vezes começa com múltipla escolha, mas é muita questão. 132 questões do artigo 1º até o artigos aqui. Tem o artigo 17. Se você quer esse material aqui, então basta me procurar pelo esse número aqui no WhatsApp. Não adianta deixar aqui nos comentários do vídeo, não. Não tem como eu pegar dados com você e tudo. Ou você me chama no WhatsApp, ou você me chama lá no Instagram, que eu mesmo, pessoalmente, professor Jardel Pereira, estarei lá pronto para te atender. Tá legal? E a aula de hoje foi aproveitosa? Deu pra gente aprender muita coisa sobre direitos fundamentais? Ótimo! Se você quiser qualquer me ajuda, alguma outra matéria, deixe aqui embaixo na descrição desse vídeo.